Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, 11 de outubro, Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física. A data que tem por objetivo promover a conscientização da sociedade sobre as ações que devem ser realizadas para garantir a qualidade de vida e a promoção dos direitos da pessoa com deficiência física. E hoje, o nosso bate-papo vai abordar o direito à saúde e educação da pessoa com deficiência. Nós convidamos duas pessoas super especiais. A primeira é Elisângela dos Anjos Vieira. Ela é graduada em fisioterapia pelo Centro Universitário São Camilo, faz parte da primeira turma do nosso curso. Ela é especialista em intervenção fisioterapêutica nas doenças neuromusculares e mestre em educação e saúde na infância e na adolescência, ambas pela Unifesp. É doutora em distúrbios do desenvolvimento pela Universidade Mackenzie, pesquisadora de fatores preditivos do desenvolvimento do transtorno do espectro autista e precipitadora de estágio em saúde coletiva no CER, o Centro Especializado em Reabilitação. Elisângela, muito obrigada pelo aceite, muito obrigada por sua participação. Obrigada, é uma satisfação imensa estar junto de vocês, junto também da sociedade, para poder conversar, falar de um tema tão especial para todos nós. Muito agradecida. Obrigada. Junto com ela está a Renata Flores Tibiriçá. Ela é graduada em Direito e especialista em Direitos Humanos pela USP, mestre e doutora em Distúrbio do Desenvolvimento pela Universidade Mackenzie. Atualmente é defensora pública do Estado de São Paulo, coordenadora do Núcleo Especializado dos Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, e é ainda coordenadora da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Associação Nacional de Defensores e Defensoras Públicos, a ANADEP. E também é pós-doutoranda em Educação Especial pela UFSCar. Renata, muito obrigada pelo seu aceite, obrigada por estar participando com a gente desse bate-papo. É um prazer estar aqui com vocês para poder falar sobre esse tema que é tão importante para tantas pessoas. Antes de começar o nosso bate-papo, eu queria convidar você que está assistindo a conhecer alguns materiais bem interessantes que foram desenvolvidos pelo Núcleo de Acessibilidade Pedagógica da São Camilo. Então, vamos lá, são 3, tá? O primeiro é as dificuldades e os distúrbios de aprendizagem, volume 1 e volume 2. E o terceiro aborda o transtorno do espectro autista. Então, baixe os e-books e boa leitura. Bom, voltando então para o nosso tema, eu quero passar a palavra agora para a doutora Elisângela Vieira, que irá abordar um pouquinho sobre a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Doutora Elisângela, é com você. Mais uma vez, muito obrigada por estar junto de vocês. Enfim, para nortear um pouquinho o nosso discurso, a nossa conversa, gostaria de colocar alguns temas que são bastante pertinentes ao assunto pessoa com deficiência, que é a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e o quanto que ela tem impactado nas questões de saúde, nas questões de educação e nas questões de acessibilidade, inclusão das pessoas e participação dessas pessoas com deficiência na sociedade, nos meios, nos ambientes em que vivemos. A princípio, também, eu gostaria de colocar aqui, como fisioterapeuta, nós já estudamos, aprendemos na nossa graduação, o assunto deficiência em si, ou a não funcionalidade de órgãos e sistemas que podem culminar aí numa deficiência e, por consequência, numa dificuldade de acessibilidade aos meios que a sociedade nos permite estar em igualdade. O que acontece? Que, como fisioterapeuta, inicialmente, eu pouco havia ouvido falar sobre
a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que inclusive foi aí um marco para o assunto, para nortear todas as ações aí nas questões de saúde. E eu vou pontuar uma seguinte situação, que estava atuando num centro de reabilitação e educação especial, e lá a gente se deparava aí com as crianças, né, que tinham lá, que seguiam em tratamento interdisciplinar, e dentre eles lá fazia a fisioterapia. Acontece que essas crianças, frequentemente, elas vinham, elas mesmas, com as suas queixas, referindo que não conseguiam ficar na escola, e também a sua mãe, ou acompanhante, o cuidador, também pontuava essa situação, que a criança ia e vinha da escola, sem aí a possibilidade de permanecer na escola. Então, ora era por questões de acessibilidade, ora era por barreiras físicas e muitas das vezes por barreiras também atitudinais. E aí eu estava lá, recém-formada, atendendo, fazendo a fisioterapia, tentando melhorar a função, tentando colocar aquela criança para que conseguisse acessar os espaços físicos, então eu não conseguia lá entender quais seriam essas dificuldades que esses pais, esses cuidadores estavam sempre pontuando para nós. Então, foi o momento que eu fui buscar aí algumas possibilidades de respostas e também de sugestões, que foi aí durante o cursar de um mestrado na Universidade Federal de São Paulo, que abordava o tema Educação e Saúde na Infância e Adolescência. Especificamente, então, eu comecei a tentar entender as questões da inclusão da criança com deficiência nos espaços escolares. E foi então que foi me apresentada aí a convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência, né? Que, diga-se de passagem, foi aí um avanço para mais de 24,5 milhões de pessoas e brasileiros, né, com deficiência, e é um avanço importante, um marco para a sociedade, de maneira que eles conseguem, então, divulgar, promulgar, registrar os direitos que lhe eram cabíveis. E dentre esses direitos, estão lá, eu gostaria de, inclusive, pedir licença para a doutora Renata, que eu quero citar um artigo dessa convenção. Deixa eu dar uma olhada aqui, abrir, né? Que está lá na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, em seu artigo 24, que dizia assim, que diz, né? Pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino primário inclusivo, de qualidade, gratuito, e ao ensino na comunidade em que vivem. Está lá na página 28, artigo 24. Bom, então, a partir daí, eu comecei a entender, olha, a criança, do aspecto de saúde, ela está em condições físicas para estar no ambiente escolar. Então, o que está acontecendo? Está esbarrando em algum direito que lhe é cabível? Então, a gente começa a perceber que ela tem o direito de estar lá na escola, um direito garantido, inclusive, que está aqui na Convenção. Muito bem. Continuando, ainda tem lá o segundo artigo 25, diz o seguinte, que os Estados partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso aos serviços de saúde, incluindo serviços de reabilitação, que era, inclusive, a questão da temática que eu estou colocando, a criança que estava ali no serviço de reabilitação e que também precisava ter acesso lá à escola. E aí diz o seguinte, abre aspas, enfim, oferecerão às pessoas com deficiência programas e atenção à saúde gratuitos ou a custos acessíveis da mesma qualidade, variedade e padrão que são oferecidos às demais pessoas. Bom, não quero me estender tanto, mas, enfim, né, a doutora Renata está aí nos ouvindo, é um momento em que a gente começa a entender que saúde e educação, elas caminham juntas, elas precisam se comunicar. Por quê?
A pessoa com deficiência, aqui simbolizada na figura da criança que eu estou colocando, ela está aqui num serviço de reabilitação, ela está tendo os cuidados de saúde, mas ela precisa ter acesso aos outros locais que lhe são pertinentes para que ela possa ter a sua liberdade de ir e vir e de crescer, desenvolver em condições equivalentes, né, de igualdade com as demais pessoas na sociedade. Então, é o momento que eu começo a falar sobre aí essa necessidade da saúde e a educação se conversar melhor e de dar aí a garantia para que essas crianças permaneçam aí nos locais de aprendizagem e também nos demais locais. Muito bem, então, o que acontece? A partir desse momento, a gente vê estabelecido aí um grande esforço, sim, por parte da educação, em criar-se leis para que vão garantir aí o direito dessa criança ser incluída no sistema de ensino e também continuar tendo os cuidados de saúde que lhes são pertinentes. Muito bem. Inclusive, só para falar um pouquinho, continuar aqui na questão da saúde, nós temos lá, é o último artigo, doutora Renata, que eu vou citar, já lhe dou a palavra, tá bom? Bem que nos tem falado, nós começamos a falar de um assunto e às vezes nos prolongamos. Deixa eu só, é muito breve. O artigo 26, que eu também vou dar uma lidinha, diz respeito aos serviços de habilitação e reabilitação. E aí ele traz lá as seguintes contribuições, né? Os Estados partes tomarão medidas efetivas e apropriadas, inclusive mediante apoio dos pares, para possibilitar que as pessoas com deficiência conquistem e conservem o máximo da autonomia e plena capacidade física, mental, social e profissional, bem como plena inclusão e participação em todos os aspectos da vida. Bom, eu poderia continuar a leitura, mas eu vou dar uma paradinha por aqui, para que a gente possa entender aí, ou conversar um pouquinho mais, né, que hoje o sistema de saúde, ele está organizado, sim, para dar o apoio necessário para que a pessoa com deficiência possa ter todo o atendimento, no sentido de ter as suas habilidades preservadas, quando não reabilitar aí algumas funções, e que dê a essa pessoa com deficiências as condições de autonomia necessárias para que ela possa ter aí a sua vida plena e participação em sociedade mediante aí as suas necessidades. Como hoje eu estou lá no CER, que é um Centro de Educação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência, o CER é, sim, um órgão, inclusive dentro da rede de saúde, em que a pessoa com deficiência, ela vai ter uma porta de entrada dentro do sistema de saúde, independente da deficiência, né? Ela entrou, digamos, pela sua unidade básica de saúde, que é os antigos postos, né? Os postos de saúde. E aí, lá, ela vai ter, via regulamentação, a princípio, a sua avaliação das condições que ela se encontra, e, via regulamentação, ela vai, então, ser destinada, encaminhada aos serviços que o SUS nos propõe aí, possibilita para que essa pessoa consiga desenvolver a sua autonomia e ter, então, aí os seus cuidados de saúde. E o SER é um dos locais em que essa pessoa vai ter acesso via regulamentação na rede, para que possa, então, ter os seus cuidados em relação à saúde. Muito bem, só que ainda, doutora Renata, a pessoa, né, ela não é só a saúde em si, né? É uma parte importante para que, então, ela venha ter aí acesso aos demais serviços. Não me estendendo muito bem, foi o momento que a gente vem aí de encontro, passa a conhecer um pouquinho sobre essa convenção. E como nós temos aqui agora a presença da doutora Renata, eu gostaria, doutora Renata, que você colocasse qual a sua compreensão sobre a convenção, né?
precisa, muitas das vezes, o direito tem aí uma avaliação, um entendimento e também aí, então, a sua aplicabilidade. Eu passo a palavra para você, doutora Renata, sinta-se à vontade em suas experiências, em seus relatos, para que nós venhamos ter aí um pouquinho de conhecimento sobre esse tema. Doutora Elisângela, é um prazer estar com você aqui para a gente poder debater esse tema que é tão importante, tão necessário, ainda mais porque poucas pessoas, às vezes, têm acesso a essas informações. Então, até parabenizo aqui também a iniciativa da universidade por abrir esse espaço para que a gente possa estar conversando sobre essas questões, que pouco, às vezes, se fala e se entra em detalhes específicos dos direitos das pessoas com deficiência. Então, o que eu primeiro preciso colocar, trazer para vocês, é que, assim, a convenção, ela tem uma característica muito importante dentro do nosso ordenamento jurídico, né, e, portanto, para o Brasil, né? A convenção, ela, em primeiro lugar, é uma convenção que ela foi construída, dialogada, com participação de pessoas com deficiência. Então, as pessoas com deficiência participaram da elaboração da convenção, e ela reflete, né, esses anseios das pessoas com deficiência. O movimento de pessoa com deficiência aqui no Brasil, pela luta dos direitos da pessoa com deficiência, iniciou no final da década de 70, no início da década de 80, quando se passou as próprias pessoas com deficiência a lutarem pelos seus direitos. Então, deixou de se ter só entidades para pessoas com deficiência e passou-se a ter entidades de pessoas com deficiência que passaram a protagonizar essa luta pelos direitos. E isso é uma diferença muito marcante, porque a partir daí surge, né, até um lema, né, de que da importância da participação das pessoas com deficiência na elaboração das políticas públicas, e o lema de nada sobre nós sem nós. Então, é importante que as pessoas com deficiência tenham uma participação ativa, tanto na elaboração das políticas, como também até na própria definição do seu atendimento, e aí incluiria também o atendimento terapêutico, que elas possam ser ouvidas, possam ser compreendidas nos seus anseios a respeito, inclusive, do tipo de atendimento de saúde que vai ser realizado. E aí, nesse sentido, a convenção, quando ela foi assinada lá em Nova York, por vários países, e depois o Brasil, na verdade, tem uma forma de incorporar esses tratados, né, porque a convenção é um tratado internacional, esses tratados internacionais dentro do ordenamento jurídico brasileiro. E então ela passou por uma aprovação do Congresso Nacional Brasileiro, depois passou por uma ratificação pelo presidente da República, e aí ela ingressa no ordenamento jurídico com status de emenda constitucional, porque nessa aprovação que foi feita pelo Congresso, ela seguiu um procedimento específico que está na nossa Constituição e confere a ela esse status de emenda constitucional. O que significa dizer isso? Significa dizer que a Constituição ela tem o mesmo status dentro, a Convenção tem o mesmo status dentro do nosso ordenamento jurídico que tem as normas constitucionais, a Constituição. E a Constituição, muitos já devem ter ouvido falar, mesmo quem não é da área do direito, que é a lei maior, né? É a lei a qual todas as outras têm que se reportar. Então, quando a gente fala que a Convenção ela tem essa equiparação de emenda constitucional, né? Então ela tem ela é uma norma constitucional, isso faz com que todo o ordenamento jurídico que venha posterior, ele tem que estar de acordo com os princípios, os direitos, o que está previsto na Convenção, como também o que foi aprovado antes, do ponto de vista de legislação, ela tem que também estar de acordo com essas novas diretrizes que a Convenção, as novas garantias e diretrizes que a Convenção traz.
E aí, dentro disso que você colocou, desses artigos que são extremamente importantes, né, porque o fato e você tem toda a razão nesse sentido, de que a gente não pode tratar a pessoa com deficiência de forma segmentada, né, como se a gente pudesse olhar para ela só sobre o aspecto da saúde. Aliás, né, nesse momento, a gente tem que pensar, inclusive, a deficiência não só o aspecto da saúde, né, porque durante muitos anos, a deficiência, ela foi vista como sinônimo de doença, né? Então, de uma pessoa que precisava ser tratada, que ela precisava ser curada, que ela precisava ser normalizada, para que ela pudesse estar igual às outras pessoas que, né, como se houvesse um padrão de pessoa, e ela estaria fora desse padrão que a sociedade exigia, né? Quer dizer, como se estivesse, não, como estava, né? Porque era o entendimento que se tinha naquela época. Então, por isso que se fala que, ao longo da história, se tratou a pessoa com deficiência como a partir de um modelo médico, né? Então, pensando de que a estrutura do corpo dela precisava ser, de algum modo, precisava passar por um tratamento para que ela pudesse se normalizar, ficar mais parecida com as demais pessoas, para que, então, ela participasse da sociedade. Aquelas que não conseguiam eram muitas vezes segregadas, asiladas, colocadas em locais, né, que elas ficavam fora dos olhos da sociedade. E aí, só que passado o tempo e junto com essa luta, o conceito de deficiência ele foi evoluindo no sentido de que a deficiência começou a ser vista não como algo que está intrínseca à pessoa, ou seja, está no corpo da pessoa, mas nessa relação do corpo da pessoa com a sociedade, né? Então, passou-se a perceber que o que precisava fazer, não fazer com que essa pessoa se normalizasse, mas que a sociedade conseguisse se adaptar e conseguisse dar condições de acolher e compreender aquela diversidade humana e poder permitir que ela participasse em igualdade de condições com as demais pessoas. Nesse sentido, que a convenção ela traz o conceito de pessoa com deficiência como aquela que tem impedimentos de natureza física, mental, intelectual, aqui mental e intelectual não se confundem, sensorial, que, em conjunto com barreiras, obstruem ou impede a participação e igualdade de condições com as demais pessoas. Então, para que a gente possa ter, né, uma pessoa com deficiência, é uma pessoa que, obviamente, ela vai ter um impedimento, mas se a gente consegue eliminar as barreiras, não é que ela deixa de ter um impedimento, ela continua tendo, mas ela não deixa de participar da sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, a gente tem que... E aí, isso tudo remete o quê? A um conceito a uma classificação que é pouco utilizada e, às vezes, é pouco estudada, que é a classificação internacional de funcionalidade, que a gente viu, inclusive, né, quando fizemos o nosso doutorado lá na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, antigamente se utilizava muito o quê? A CID, a Classificação Internacional de Doença, em que se avaliava a pessoa com deficiência a partir da CID, da Classificação Internacional de Doença. Então, se ela tinha uma tetraplegia, uma paraplegia, uma amputação de membro, uma paralisia cerebral, e aí ela era considerada, de acordo com o rol, pessoa com deficiência. Hoje, embora alguns dessas listas, né, que a gente chama em direito de rol, elas existem ainda na nossa legislação, mas a gente considera que hoje elas são exemplificativas. Elas não são listas que impedem que outros grupos de pessoas que possam não estar incluídas naquela lista sejam consideradas pessoas com deficiência, dependendo das suas características, estrutura do corpo, participação, os contextos, né, sociais e ambientais, pessoais também. Não, e aí vem uma outra questão que, né, só para finalizar essa introdução aí a respeito do conceito, que é essencial para quê? Para que a gente possa pensar todos os outros direitos em relação às pessoas com deficiência, né? E
E aí, diante disso, para poder se avaliar uma pessoa com deficiências, remeteria uma avaliação biopsicossocial. Não seria uma avaliação simplesmente médica, em que a gente daria e chancelaria ali uma CID para aquela pessoa. Porque é evidente que uma pessoa que tem uma tetraplegia e mora na região, por exemplo, aqui em São Paulo, na região dos Jardins, e outra que tem tetraplegia e mora na região do Capão Redondo, e de repente não teve todo o acesso à saúde, educação, moradia, assistência social, que essa outra pessoa que está no Jardins teve, ela tem uma situação completamente diferente, uma necessidade de apoios completamente diferente. Então, a avaliação a partir da CIF, uma avaliação biopsicossocial, nos permitiria olhar para essa pessoa na sua individualidade, considerar tanto essa questão da estrutura do corpo dela, mas todo esse contexto no qual ela está inserida, seja pessoal ou ambiental. E aí pensar sobre os apoios. O problema, na verdade, Elisângela, é que, infelizmente, até o momento, a gente não tem ainda instrumentos que deveriam ter sido feitos pelo poder público para que a gente possa utilizar na avaliação da pessoa com deficiência, seja no SUS, seja na escola, ou até mesmo se tivessem centros de referência que fizessem essas avaliações e que pudessem ser utilizadas, seja na educação, na saúde, na moradia, de acordo com as necessidades que essa pessoa precisasse. E ela não precisasse ficar fazendo vários laudos ao longo da vida para poder obter cada vez um direito, né, a partir de um outro laudo que ela tem que fazer, né? Poderia dar uma posição ali do que ela precisa de apoio. Esses instrumentos não foram feitos. Há uma luta, né, do movimento social de pessoas com deficiência para que esses instrumentos estejam disponíveis e permita que haja essa avaliação biopsicossocial, o que vai fazer com que, de fato, a gente possa considerar esse conceito, né, da pessoa com deficiência, sem olhar para a questão só do corpo, mas olhar para todas as questões contextuais e de participação, se ela está tendo ou não. E aí, o Brasil, em conjunto com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, se não me engano, né, e a Universidade de Brasília, eu tenho certeza, eles elaboraram um índice de funcionalidade brasileiro. Isso já está pronto, foi feito em governos anteriores, mas com as mudanças políticas que o Brasil sofreu ao longo desse tempo, muitas coisas foram se descontinuando, né, e isso foi uma das questões que teve uma descontinuidade, e aí tentou-se voltar, de pensar, não, vamos ter um colégio de peritos, mas colégio de peritos, médicos, não atende, porque a gente volta a essa ideia de um modelo médico, né, de uma avaliação só do corpo, sobre um enfoque médico. Não que o enfoque médico não seja importante, né, para a gente poder avaliar, mas isso avalia o quê? Uma parte, o impedimento que essa pessoa tem. Agora, não avalia, do ponto de vista, dentro desse conceito de pessoa com deficiência que nós temos hoje, que é norma funcional, a gente não consegue avaliar os contextos sociais, os contextos pessoais, a participação, porque o médico não teria ferramentas e condições de fazer essa avaliação, porque é uma avaliação que vai para além, é uma avaliação que exigiria um olhar multidisciplinar, né, que esse é um multiprofissional. E também é uma outra questão que é extremamente importante. E aí, só para finalizar, quando você fala, né, então, sobre a importância de a gente pensar tanto na saúde quanto na educação, a importância é porque as políticas das pessoas com deficiência, elas têm que ser intersetoriais, porque a pessoa com deficiência, ela vai estar inserida em todos os ambientes, ou pelo menos deveria estar, em todos os ambientes da sociedade. Então, e aí eu diria mais do que saúde e educação, temos que pensar em assistência social, em moradia, em lazer, em esporte, e outras tantos direitos que são garantidos às pessoas com deficiência, e que muitas vezes sequer conseguem ser acessados porque não se tem o básico, que é a saúde e a educação, né? Então, acho que é mais ou menos isso para a gente poder contextualizar e trazer, pelo menos, essa ideia que acaba permitindo, se a pessoa for ler lá o texto da convenção, ela conseguir compreender, né, da onde é que se está falando e quais são as questões que estão sendo colocadas. Concordo, agradeço, né? Hoje em dia, a gente
também enfatizando, a gente não olha somente para a deficiência como estrutura e no modelo biomédico, vamos dizer assim. Hoje, a convenção vem nos colocar que, não só a convenção, enfim, né, o documento máximo que você tem nos colocado, mas o entendimento que agora nós temos aí um modelo biopsicossocial. E a CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, ela está colocada para suas análises, mas ainda dentro do sistema de saúde estão sendo treinadas pessoas para que possam começar aí a dar um olhar para essa avaliação interdisciplinar da pessoa com deficiência, tá bom? Ainda já há aí alguns estudos, né, algumas avaliações, mas ainda estamos engatinhando, estamos muito no início, mas há aí algum esforço no sentido de fazer acontecer, tá bom? Ok? Enfim, como estamos falando da pessoa com deficiência, isso nos remete também muito aí à deficiência física, mas não, né? Acredito que é importante nós citarmos que não há somente a deficiência física, né? Há aí a deficiência auditiva, visual, enfim, outras também. E quem está nos ouvindo pode nos perguntar sobre e o transtorno do espectro autista? É considerado aí uma deficiência, muitas das vezes ele entra, eu vou colocar isso para você, porque entra na rede de saúde e muitas das vezes o profissional que tem lá um modelo ainda biomédico pode ficar um pouquinho aí perdido no sentido de tratá-lo, de acompanhá-lo. Hoje, não, nós já estamos nos organizando melhor, inclusive lá no SER, né? Existe já as linhas para atendimento dessa pessoa com deficiência. Mas o autista, ou a pessoa com transtorno do espectro autista, ele tem os seus direitos garantidos pela convenção como uma pessoa com deficiência? Ou ainda, onde se enquadra? Poderia falar um pouquinho para nós, doutora Renata, por favor? Então, doutora Elisângela, assim, é muito importante essa questão, porque ao longo da história, né, houve algumas dificuldades em considerar as pessoas com transtorno do espectro do autismo como pessoas com deficiência, então, né, porque havia aquela discussão em relação de que a pessoa com transtorno do espectro do autismo teria um transtorno mental, isso teria que ser tratado do ponto de vista da saúde mental e acabaria não abrangendo todas as outras áreas. Bom, em primeiro lugar, né, a premissa já estaria errada, porque em relação até à própria convenção, o impedimento mental ele está inserido entre uma das hipóteses que pode, quer dizer, tem um impedimento mental de longo prazo, que podem levar, em conjunto com barreiras, que impedir a participação em igualdade de condições e acabar considerando aquela condição uma condição que leva a pessoa a ser uma pessoa com deficiência. Mas o fato é que o transtorno do espectro do autismo é um transtorno neurobiológico, né, que a gente sabe, e até pelas pesquisas atuais, de origem primordialmente genética, né, então teria uma diferença até em relação a essa questão de pensar do ponto de vista pura e simplesmente de um transtorno mental como algumas outras condições que são transtorno mental, mas eu acho que o mais importante aí é que, assim, existem impedimentos que essas pessoas com transtorno do espectro do autismo experimentam, né, que são impedimentos mentais, né, tem prejuízos de interação social, prejuízos de comunicação, uma aderência à rotina, comportamentos repetitivos e estereotipados, e a gente pode considerar até que existem impedimentos sensoriais por conta da questão da hipersensibilidade e da hiperreatividade sensorial que muitas das pessoas com autismo experimentam. E isso em conjunto com barreiras, né, na sociedade, e aí pode
envolver, inclusive, barreiras, né, de comunicação, principalmente daqueles autistas não oralizados, né, autistas que têm dificuldade também de permanecer em locais públicos, né, então tem a ver também com questões, inclusive, até arquitetônicas, porque se eles vão para algum local, por exemplo, numa classe, não se respeita que, de repente, ele quer sentar todo dia na mesma carteira, na primeira carteira, quer fazer as coisas todas do mesmo jeito, né, porque ele tem uma aderência à rotina, você acaba desrespeitando, de certa forma, essa diversidade de funcionamento dele, de como ele interage, né, com o ambiente, e acaba impedindo que ele participe em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, do meu ponto de vista, até antes da Lei 12.764, que é a Lei da Política Nacional de Autismo, conhecido também como a Lei Berenice Piana, já havia a compreensão e o entendimento, né, do meu ponto de vista, de que, sim, a gente podia considerar as pessoas com transtorno do espectro do autismo pessoas com deficiência com base no conceito da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Porém, como essa questão de que o tratamento ele era focado né, na área da saúde mental, sem pensar nas outras questões, isso levava, às vezes, muitas vezes, a negativas de direitos, né? Ou mesmo até a própria exclusão da sociedade, com tratamentos asilares. E assim, que a Lei 12.764, ela veio e disse, né, que as pessoas com transtorno do espectro do autismo são pessoas com deficiência para todos os efeitos legais. E pôs fim a qualquer discussão. Então, isso, assim, ainda que, né, tenha a convenção e a gente possa interpretar a partir da convenção de que sim, são pessoas com deficiência, a gente ainda tem isso estampado de forma clara e objetiva na Lei 12.764, que é a Política Nacional das Pessoas com Autismo. Embora tenha aquela questão que eu comentei, de que não há necessidade mais hoje de listas, né, dizendo quais condições são condições quais condições são deficiência, né, podem ser consideradas pessoas com deficiência, mas quando você tem isso, você acaba exemplificando e fica um pouco mais fácil de esclarecer para que, sim, né, são pessoas com deficiência e merecem todo o tratamento especial que é dado pela legislação, né, para poder garantir os direitos, né, seja de educação, saúde, moradia, assistência, esporte, lazer, e todos os direitos que vêm garantidos. Né. Tá ótimo, agradeço bastante, viu, doutora Renata? Algumas vezes também a gente lida com as crianças que têm aí o transtorno do espectro e com a pessoa já adulta, né? Mas, e aí eles seguem o seu decorrer da vida, mas eu queria te perguntar, né, até a questão de esclarecimento, quando que terão direitos aí a uma tutela ou a curatela, se há uma diferenciação para que a sociedade fique esclarecida em relação a esses cuidados, vamos dizer assim, que eles são garantidos por lei, né? Sim, a senhora pode falar um pouquinho para nós sobre a questão da tutela e da curatela, para que a gente vá fechando um pouquinho a nossa conversa? Doutora Elisângela, é muito importante que a gente possa trazer essa questão para as pessoas, porque existe muita dúvida a respeito desses conceitos e do que isso de fato significa. Antigamente, as pessoas com deficiência, elas tinham negado a capacidade jurídica, ou seja, a capacidade de decidir por si próprias, a capacidade de escolher, de se autodeterminar, de poder exercer os direitos por si próprias, né? E aí, nesse sentido, é que se fazia o que se chamava antigamente de interdição. Hoje, existe ainda a curatela, né, e com a convenção e depois a Lei Brasileira de Inclusão, que ela é de 2015 e entrou em vigor no início de 2016, ela trouxe mudanças no Código Civil, inclusive para tirar do rol referente aos incapazes civilmente as pessoas com deficiência.
E aí, muitas pessoas vão perguntar assim, puxa, mas aí as pessoas com deficiência ficam sem nenhuma proteção nesse sentido? Não, elas não ficam sem nenhuma proteção, porque a questão é que muitas vezes essa proteção acabava era uma tentativa de proteção que acabava fazendo com que houvesse uma violência, inclusive, contra essa pessoa, porque ela não podia decidir por si própria, né? Ela não podia exercer a sua vontade. E aí houve uma mudança no sentido de que hoje, presumidamente, as pessoas com deficiência são presumidamente plenamente capazes, né, de exercer os atos da vida civil, e elas só podem ser submetidas a uma situação de curatela como um apoio para elas, para que elas possam exercer essa vontade, né, e apenas para atos negociais ou patrimoniais. Os demais direitos, ainda que elas possam ser submetidas à curatela, elas conservam todos os demais direitos, a possibilidade de exercer por si próprio. Casar, ter filhos, ter a guarda de uma criança, adotar uma criança, conservar sua própria fertilidade e todas essas questões. Então, a questão é que hoje as pessoas com deficiência, elas podem exercer todos os seus direitos, né, por si próprias, e elas só podem ser submetidas, então, a essa situação de curatela quando realmente elas precisarem de apoio para exercer a sua vontade, né, quando elas não puderem manifestar a sua vontade, não pelo simples fato de elas terem uma deficiência, né, então, isso que tem que ficar bastante claro. E a tutela é uma outra coisa completamente diferente da curatela. A tutela, ela serve para aquelas pessoas menores de 18 anos que, de repente, ficam sem pai ou sem a mãe, os pais vêm a falecer, e aí precisam de alguém que possa auxiliar nesse exercício dos direitos, mas aí uma criança, um adolescente. Mas é muito importante essa pergunta, porque a gente tem que buscar garantir o direito de escolha para as pessoas com deficiência, temos que evitar de pensar que a gente tem que protegê-la em todas as situações, porque elas também têm direito de escolher e, às vezes, errar, e tomar decisões que, aos olhos da gente, poxa, a gente podia ter evitado, mas quantos de nós também tomamos decisões erradas, mesmo não sendo pessoas com deficiência, né, e as quais a gente depois se arrepende, e isso faz parte do quê? Faz parte do amadurecimento, faz parte da nossa experiência de vida, e faz parte de poder se responsabilizar pelas próprias decisões que a gente toma. Então, o importante, isso é uma mudança de paradigma que a Convenção traz, porque ao longo da história, outros grupos também, mulheres e negros, né, tiveram a sua capacidade jurídica negada, e o grupo das pessoas com deficiência é o último grupo a qual isso vinha ainda sendo negado pelo nosso ordenamento jurídico. Então, a gente tem uma mudança aí de paradigma no sentido de ter uma presunção realmente dessa capacidade jurídica e só poder haver essa situação de curatela, que seria uma situação vista como um apoio numa situação específica de não conseguir manifestar a vontade. Ok, perfeito, doutora Renata. Agradecemos, assim, olha, imensamente as questões abordadas. Confesso que também hoje foi uma tarde que também pude aprender um pouquinho mais, tá bom? Esclarecendo a mim, como da área da saúde, estamos diretamente lidando com essas situações todos os dias no tratamento, no acompanhamento dessas pessoas com deficiência. Então, acredito que as contribuições foram super válidas a mim, na minha formação, e também para todos que estão nos ouvindo, tá bom? Agradeço imensamente, muito obrigada. Foi uma tarde maravilhosa podermos estar conversando sobre o assunto. Até breve, doutora Renata. Obrigada, doutora Elisângela. Foi um prazer realmente estar aqui com você e poder falar sobre todas essas questões. Obrigada. Muito obrigada. Nossa, foi realmente uma tarde incrível. Eu quero agradecer demais pela participação de vocês. Foi um bate-papo super rico, né, que mostra o quanto nós já avançamos nessa temática.
e o quanto o Brasil tem se empenhado, né, para que novos avanços continuem acontecendo. Então, eu quero agradecer mais uma vez, Elisângela, muito obrigada, viu? Para nós é uma honra tê-la como nossa egressa. Obrigada de verdade aí pelo seu tempo, pelo aceite no convite. Muito obrigada. Eu quem agradeço. Muito obrigada. Estarei sempre disponível. Foi um prazer. Obrigada. Doutora Renata, também quero agradecer demais pelo seu tempo, pelo aceite, pela contribuição aí. Foi um prazer, viu? Obrigada mesmo. Eu agradeço também a oportunidade, também fico à disposição para que a gente possa continuar debatendo temas tão importantes quanto esse. É isso aí. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Eu quero dizer que todo o conteúdo está disponível nas nossas redes sociais, para que você possa, sempre que quiser, acessar, consultar, compartilhar. E até a próxima. Valeu, obrigada.